Olá, seja muito bem-vindo ao programa Informática para Todos. Aqui o intuito é deixar você mais confortável com termos e também a tecnologia em si. O programa aborda mais na carência de ferramentas, conhecimentos básicos, mas que são essenciais para a comunidade saber lidar, né, com esse avanço na tecnologia que temos hoje. Introdução à informática. Nessa semana, nesse tópico, vamos aprender os principais componentes do computador e suas funções. Iniciando aqui, a gente já pode ver no canto superior esquerdo uma placa de vídeo, após ela uma memória, a placa-mãe embaixo e o HD no canto inferior direito. A placa-mãe, a base de tudo. Lendo aqui a definição rapidamente, é a base de todos os componentes que veremos a seguir: processador, placa de vídeo, memória, HD ou SSD. O que eu quero dizer quando é a base de tudo? Sem ela, o computador não funciona. Obviamente, todos esses componentes que eu citaria a seguir também o computador não funcionará se não haver esses componentes nele. Mas aqui, especificamente, se não houver vias para contato e comunicação entre os componentes, no caso a placa-mãe é a quem controla todo esse fluxo, o que, o que vai para um lado, o que vai para o outro e afins, não existiria o computador. Ela é como se fosse a interligação entre todos os componentes em um só. O processador, o cérebro. Todo processamento lógico matemático é realizado por aqui. Lida com todas as operações que você pede à máquina. Quando eu falo que todas as operações que você pede à máquina, eu não estou simplesmente dizendo para você fazer um cálculo na calculadora, mas sim todos os cliques, todas as janelas arrastadas, todas as nuances. Você mudou a cor de alguma coisa, você ajeitou, você colocou aquela imagem ali para processar, passou pelo processador. Ele teve que fazer uma decisão, ele teve que fazer um cálculo, uma busca em cima disso. Mais tecnicamente aqui falando do processador, você pode encontrar ele com multinúcleos. O que seria multinúcleos? É o seguinte, o processador ele processa as coisas sequencialmente. O que eu quero dizer com isso? Você pega uma fila e ele vai fazendo um a um a fila até acabar. Quando você tem a questão dos multinúcleos e multithreads, o que eu quero dizer? Você pega essa fila, digamos, uma busca. Você está querendo fazer uma busca na lista telefônica e a aplicação que você utiliza, tem um algoritmo implementado para fazer essa busca. Sim, deve haver um algoritmo que implementa os multinúcleos, multithreads. Ele destrincha essa lista em muitas partes e faz a busca muito mais rápido do que faria sequencialmente. Digamos, uma coisa que seria 100, 100 unidades na lista para percorrer. Ele, com um processador de 16 núcleos, ele pode repartir em 16 e o processamento seria muito mais rápido. Eu sei que mais tecnicamente há mais coisas além disso. Pode ocorrer um algoritmo melhor e afins. Mas só citando superficialmente aqui. Partindo para a placa de vídeo, os olhos. Tudo que você vê no monitor, tudo que você enxerga é processado aqui. Você pode até perguntar, falar, não, mas aí você está errado, eu não preciso disso no meu computador, não existe, não tem no meu computador esse trambolho aí. Existe sim, mas hoje, com a tecnologia fazendo as coisas ficarem muito pequenas, né? A gente tem o vídeo integrado. O que seria isso? Seria processadores com essa placa de vídeo integrada a ele. Então, quando as fabricantes, a AMD, a Intel,
fazem os processadores, eles já colocam o vídeo dentro do processador. Logo, você não precisa de uma placa off-board, que é um termo mais técnico para isso. Existe a placa on-board, no caso seria integrada. Aqui, diferentemente do processador, por que o processador não processa a imagem? Se ele é tão bom assim, se ele é o cérebro da operação, por que não o processador? Bom, aqui a gente tem diferença de arquiteturas. Um é feito especificamente para cálculos mais rápidos em si, sequenciais, né? É uma coisa mais específica do processador, decisões, mais tecnicamente falando. E aqui a placa de vídeo ela serve para processamentos paralelos. Mas como assim? O processador não faz processamento paralelo? Faz. Mas tem a limitação dele, que no caso é os núcleos. Aqui a gente tem uma arquitetura para vetores. O que são vetores? São filas, igual eu disse anteriormente, filas, mas essas filas têm ainda um sentido em si. Por quê? A gente precisa fazer várias filas, processar ao mesmo tempo, simultaneamente, e entregar em um tempo que cria um sentido na tela. Você está vendo aqui essa imagem dessa placa de vídeo, essas letras, você está criando um sentido nisso. Quando o processamento não é o bastante para renderizar, falar mais especificamente, renderizar essa imagem para você na tela, logo é obsoleto, não tem como utilizar isso. Citando uma coisa mais palpável, quando você tem um computador e ele não tem placa de vídeo, você tem a opção de colocar renderização pelo processador. Quando eu falo que não tem placa de vídeo, eu falo a placa de vídeo off-board, né? Uma placa de vídeo mais robusta para isso. Você utiliza o vídeo integrado. Antigamente, eu colocava o processador para processar a imagem e você vê claramente que quando coloca o processamento via processador, um processador, né, mais modesto. Vamos atentar aos fatos. Mais modesto. E comparava uma placa de vídeo da mais básica possível, a placa de vídeo ela sempre ganhava vantagem. Então, são arquiteturas diferentes para coisas específicas e diferentes. A memória, os neurônios. Tudo que é executado por qualquer componente do computador fica temporariamente aqui. O que eu quero dizer com isso? O seu sistema, ele fica no HD? Sim. Tudo que você instala fica no HD ou no SSD. Ele citar posteriormente. Mas aqui, quando você executa algo ou você está trabalhando em algo, digamos aqui, o sistema, você está agora vendo essa imagem aqui e me ouvindo. Por trás disso aqui, foi armazenado nessa memória de execução temporária, no caso a RAM, né? Random Access Memory, é, em português, memória de acesso variado, aleatório, desculpe. Pode ser, essa memória, ela é mais rápida para acesso. Ela não necessita ir lá no HD toda vez que for fazer o processamento, ela já guarda aqui, o processador tem mais acesso a ela é mais rápida. O processador em si, ele já tem também uma memória, além dessa memória RAM, tem outra memória dentro do processador para que as coisas funcionem muito mais rápido do que simplesmente eu vim aqui no processador, pedir uma coisa lá no HD e vim direto. E depois, se eu precisar de novo, eu não vou ter nenhum amparo, eu vou ter que fazer todo esse caminho novamente, voltar. Então, essa memória serve para isso, para melhorar o desempenho do computador. Você deve até ouvir quando tem muita memória RAM, né? O computador ele é mais rápido, ele trava menos. Pois bem, aqui todos o seu sistema, os seus aplicativos que você está rodando, o seu vídeo no YouTube, a sua música rodando de fundo, está aqui. Então, sim, a memória RAM ela é importante? É sim. Mas o mais importante em si é o processador. Porque sem ele, ele não processa o que está na memória. Aqui seria mais falando de coisas paralelas. Vamos lá, você está escutando uma música no YouTube, você está jogando e você está em uma call, digamos assim. Você está conversando com alguém.
aqui está armazenado todas as execuções. O Discord está aí, o YouTube está aí e o seu jogo está aí. Quando não tem espaço para esses três, aí começa a ficar dificultoso. Por quê? Porque o processador ele começa a trabalhar mais. A memória vai despejando, né? Vai despejando o que é menos essencial, entre aspas, e o processador ele vai fazendo busca. Então essa memória está constantemente se, se remodelando para caber aqueles aplicativos e continuar rodando. Mas o processamento em si ele é o principal. Falando aqui agora do HD ou SSD, os neurônios mais consolidados. O que eu quero dizer com isso? Tudo que você precisar, tudo que você baixar, tudo que você executar na sua máquina, ele vai passar pelo HD também. Mas aqui não é uma questão de é, executar na hora. Aqui ele vai ficar salvo pro resto da vida. Você salvou, você desligou a máquina, ele vai estar lá. A memória vai continuar. Aqui não. Aqui, se você estiver executando o computador e simplesmente acabar a energia e desligar, infelizmente você perdeu todo o conteúdo que tinha nessa memória. Aqui não. Se você desligar o computador, ele vai continuar sendo a mesma coisa que era antes. Citando um exemplo, não sei se você já teve um videogame, o PlayStation 2, quando você colocava o DVD para rodar o jogo e afins, e você queria trocar o jogo, tirou, né? Tirou lá o DVD. O DVD no caso era o HD, e você viu que o jogo não parava, ele continuava lá. Você poderia mexer e tal, mas chegava uma certa parte do jogo que ele não carregava. Onde que está essa coisa? Está aqui, na memória RAM. O jogo foi carregado do HD, que no caso era o DVD, para a memória RAM de acesso aleatório, e lá rodava. Por quê? Porque ela é mais rápida para o processador fazer as suas operações. E também a placa de vídeo, né? Então, a placa de vídeo tem sua memória, sim, mas tem sim uma interligação. Agora falando sobre a diferença de HD ou SSD. Bom, o HD, esse esse do canto não, o superior, a imagem superior, ele é um hard disk. O que quer dizer isso? Um disco duro, ele é sólido. Dentro dele há camadas ali de um disco sólido e tem uma agulha que fica magnetizando e desmagnetizando a informação. Então, o que que acontece? Para você mover um braço, para você mover seu braço ali para pegar alguma coisa e afins, demora um tempo, certo tempo, correto? E esse HD, ele pode ser muitas das vezes mais lento do que um SSD. E o que que seria um SSD? Solid Storage Disk. Eu não lembro muito bem as terminações desse acrônimo, mas ele é sólido. Ele é totalmente feito por chips. Chips são caminhos de energia que você pode ser muito mais rápido que um braço se mover e magnetizar. Então, se você for pensar, o SSD ele veio com a tecnologia, ele é um chip, pense mais simploriamente dessa forma, ele é um chip que só faz ali um caminho de energia e armazena uma informação. O HD, no entanto, não, ele é um disco que fica girando ali dentro e um braço movendo e magnetizando, desmagnetizando bit a bit a informação. Então, obviamente, um SSD ele é muito mais rápido do que um HD. Eu não vou falar que o HD está obsoleto, não, porque pela questão de valores, né, custo-benefício, ele para armazenamento ele seria muito bom, muito boa opção. Mas se você quer um sistema mais rápido para carregar do HD para a memória, né, uma inicialização, quando vamos falar assim, todo mundo já passou por isso, um computador ruim, que a gente fala que demora 20 minutos para ligar, né, uma piada aí, ele ele tem que passar todo o sistema, todas as informações do sistema de cá para cá. Então,
um SSD ele seria o mais adequado para a inicialização de sistema, instalar o sistema. Agora, para armazenamento, pode ser o HD. Agora, para jogos e afins, aí você tem que ter mais essa nuance aí, né? De entender onde qual é o tipo de arquivo você quer armazenar. Você quer armazenar um jogo, um sistema? SSD. Você quer armazenar fotos, vídeos e afins, coisas que você não importa e sejam leves, né, de ser carregados, você pode colocar no HD para maior duração e não ficar enchendo muito o, o SSD, que no caso seria só para coisas que você precisa de acesso rápido. Finalizamos por aqui. Muito obrigado por assistir até aqui, né? Se você quiser continuar vendo estas aulas, está aí o YouTube, youtube.com /Dejon Castro. A gente falará mais nessa semana um do tópico 2 e tópico 3. No mais, obrigado. Até mais.